Hoje Deus tem uma palavra para mim e para a sua vida. Hoje eu quero falar sobre excelência e a espada. Você vai falar assim, que isso? Hoje vai ter curso de jiu-jitsu aqui hoje? De ninjitsu, de kung fu, com espadas. Hoje Deus me deu um texto e trabalhou comigo esse texto, Jeremias capítulo 48, não temos PowerPoint hoje, então quero convidar você a ler sua Bíblia, que todos trouxeram com certeza absoluta. Jeremias capítulo 48, se o nosso irmão conseguir pegar, você é muito ninja. Verso 10, 48, 10, diz: se a sua versão é a mesma que a minha, se não é igual a minha também, diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor, relaxadamente. É isso que está escrito na sua Bíblia também ou não? Sim ou não? A gente falou não. O que está escrito na sua Bíblia? Como? Fraudulosamente. É tudo a mesma coisa, entendeu? E aí continua a segunda parte B do versículo 10, diz: maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes, credo, do seu vinho. Verso 14, agora diz assim: como dizeis, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe está destruído, e subiu das suas cidades os seus jovens escolhidos, e desceram a matança, diz o rei cujo nome é Senhor dos Exércitos. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre excelência e espada, nós vamos estudar isso mais profundamente. Mas Deus nos chamou para essas duas frentes de vida. Hoje nós vamos entender que o Senhor nos chamou e nos designou para sermos excelentes. Diga para o seu irmão, excelente. Excelente para o bem e inocente para o mal, diz a palavra, né? Já pensaram na música, né? E inocente para o mal, é isso? E excelente para o bem. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, e se você olhar para a palavra, Deus parece até um Deus ciumentinho. Se você ler a Bíblia e você não compreender a complexidade dela, para que Deus nos chamou de verdade, é normal a gente olhar para a Bíblia e achar que Deus está muito ciumentinho, tem ciúmes, eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não aceito nenhum outro Deus. Que Deus mais ciumento, mais egoísta, não libera a gente nem para ter um outro deusinho, né? Uma estatuazinha ali qualquer, é de família. E a gente, quando olha para a Bíblia, nós vemos que Deus, Ele é um Deus que nos chama para sermos exclusivos. Pode ver lá. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2. Nós estudamos isso na Mergulhando nas Escrituras. Aliás, a Mergulhando nas Escrituras, coisa boa. Gente, se tem um culto que eu gosto de vir aqui, eu gosto de vir no culto domingo também, é maravilhoso, mas o culto do Mergulhando nas Escrituras é uma coisa extraordinária. Está sendo extraordinário demais. Quem não está vindo, está perdendo. Nós vamos fazer o quê? Nós estamos estudando todo o Novo Testamento, estudando mesmo, destrinchando todo o Novo Testamento. Então nós lemos livro por livro, estudamos toda a parte histórica, estudamos a base teológica de cada um dos livros. E quem está vindo desde o começo vai terminar o Novo Testamento em nome de Jesus com a gente, estudando e compreendendo muito mais as Escrituras. Eu tenho certeza, quem veio aqui, 1ª, 2ª e 3ª João, quem veio aqui? Quem veio? Todas essas pessoas eu tenho certeza absoluta que nunca mais vão ler 1ª, 2ª e 3ª João da mesma maneira, não é verdade? Vão entender todos os detalhes. Eu quero convidar vocês a desfrutarem de um poder
que por aí não está sendo muito pregado nem ensinado, mas é o grande poder das Escrituras. A Bíblia diz assim, ó, todas as coisas passam, mas a minha palavra permanece para sempre. Ela é poder para a gente, amém, queridos? E lá, o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9? Diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do William. É isso que está dizendo aí? Da El Shaddai, é isso? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Está escrito aí? Então, queridos, quando nós entendemos, quando nós vemos, ele não quer dizer assim, ele não está dividindo você com ninguém. Por exemplo, a Bíblia diz assim, quando você ama mais a sua mãe, seu pai, seu irmão, seu cônjuge, seu filho do que o próprio Deus, você já está se enroscando já. Porque isso é uma grande mentira que às vezes foi pregado para a gente, assim, ó, não, eu não posso amar mais a Deus do que o meu próprio filho, certo? Aí a gente entende que quando a gente ama nossos filhos mais do que Deus, nós conseguimos amar nossos filhos até aqui. Quando eu amo Deus mais do que os meus filhos, eu consigo amar os meus filhos lá. Porque quanto mais eu cresço em amor pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, mais capaz eu sou de amar as pessoas que estão à minha volta. Pode prestar atenção. Todas as pessoas que amam profundamente Jesus, elas têm mais, profundamente e verdadeiramente Jesus, elas horizontalizam esse amor que recebem do Pai nas pessoas que estão à sua volta. Quando a gente ama Deus, nós amamos mais intensamente as pessoas que estão à nossa volta. Quando nós amamos uma pessoa, algumas pessoas, mais do que Deus, nós temos dificuldade de amar todas as pessoas e temos uma grande dificuldade de amar Deus de verdade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos, por exemplo, Abraão. Abraão, quando ele foi oferecer uma coisa para Deus, o que ele ofereceu, queridos? Um filho de um escravo lá? Fez o que ele fez? Entregar ou não? Ele é considerado o pai da fé, ele é considerado um grande homem de Deus, ele é considerado um monte de coisa. Por quê? Até hoje, quando você vai para Israel, amém? Você vai para Israel ou não? Quem vai para Israel aqui? Ih, está meio fraco, está meio devagar. Quem vai para Israel aqui? Amém? Vocês vão ver, é bom. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ver de onde você é. Eu falo assim, nossa, eu sou filho de judia, o judeu dizendo de si próprio. Sou filho de judia, filho do pai Abraão. Eles têm um amor muito grande, um respeito muito grande por Abraão. Mas ele fez uma coisa, queridos, que é uma coisa para deixar a gente de queixo caído. Ele fez uma coisa que eu garanto para vocês que 99% das pessoas que estão aqui não teriam condições de fazer. É Deus dizer assim, sacrifica um filho, você vai lá e coloca no altar para sacrificar. É duro, não é? Quem é pai e mãe aqui? Pensou? Pegar o Davizinho lá, dar uma amarradinha nele, pegar um negócio. Marisa dá um grito, é possível. E quando Deus pede, queridos, para Abraão, o seu filho, ele não pede um dos seus filhos, ele pede o filho, o único filho, o primogênito filho. Se você vê, desde o chamado de Abraão, até o momento que ele vai, ele é chamado por Deus, Deus fala o que para ele? Eu vou te fazer um pai de muitas nações. Vou fazer a sua geração, de sua descendência, como as estrelas do céu e a areia do mar. Mas toda grande multidão e geração começa com quem? Com um. De repente, você olha para a Bíblia e você vê Abraão esperando 25 anos pela promessa se cumprir. Quando ela se cumpre, nasce um bebezinho, ele diz, o sonho chegou. Quando ele chega, ele pega o bebezinho e Deus fala assim para ele, gostou? Gostou, então me entrega no altar.
E eu não sei, queridos, quantos aqui, eu vou dizer para vocês, toda vez que eu leio essa passagem bíblica eu tremo ou choro. Porque eu tenho 2 meninos. Eu imagino a aflição de um pai subindo com seu filho em direção ao sacrifício, e o filho virar para o pai e falar assim: papai, nós já temos a faca, já temos a lenha, mas cadê o animal? E ele vira para o filho e diz: o Senhor proverá. Veja bem, queridos, que parece que Abraão tinha vencido muitas coisas. Abraão tinha vencido sair da sua casa, romper com tradições familiares, pois a própria palavra de Deus nos ensina que Abraão e seus familiares faziam ídolos, né? Isso é muito difícil. Tem pessoas que elas saem, elas se convertem, mas não tiram a casa e muitos conceitos mundanos, familiares de dentro dele, não entende essa perspectiva. Deus queria tirar Abraão de lá e colocá-lo numa nova terra para constituir uma nova linhagem de vida. E ele fez, ele abriu mão, mas aí Deus chega para ele e fala: essa é a prova de que você é meu de verdade, totalmente meu de verdade, então leva lá e sacrifica o seu filho no altar. É óbvio que Deus não permitiu que ele fizesse isso, porque quando ele foi sacrificar o filho, o anjo disse: pare, e tinha um bezerrinho lá, um novilho esperando lá, para ser sacrificado no lugar dele, do lado do altar. Mas, queridos, isso prova que Deus em todo tempo em nossas vidas, Ele tenta ser o único. Ele tenta ocupar o nosso coração de uma maneira que Ele não divide o nosso coração com ninguém. E a gente possa entregar para Ele a totalidade do que somos, e não a parcialidade do que somos. Hoje nós estamos vivendo num tempo, e isso é muito complicado, que as pessoas elas querem entregar a parte do que elas são para Cristo. Elas querem entregar um pedaço do que elas são para Jesus. Elas querem entregar um pedaço da família, eles querem entregar um pedaço do casamento, eles querem entregar um pedaço da empresa, um pedaço do coração, eles querem entregar um pedaço dos relacionamentos, um pedaço do dinheiro, um pedaço da alma. Elas querem entregar-se parcialmente ao Senhor. Eu não estou falando da instituição de religiosa, eu estou falando a Deus. Estava refletindo e fazendo uma devocional sobre Apocalipse capítulo 3, quando a palavra de Deus diz: estou à porta e bato, aquele que abre a porta, eu entrarei e cearei com ele. No próximo versículo diz que aquele que cear comigo, eu farei assentar no trono junto comigo. É mais ou menos assim: eu quero entrar na sua vida, eu estou na porta da sua vida batendo para entrar. Se você deixar entrar na sua, eu deixo você entrar na minha. E a minha vida não é alguns anos ou algum tipo de qualidade, o convite que eu faço para você é a eternidade junto comigo. Está dando para compreender sim ou não, queridos? Mas o que acontece é que nós estamos submetidos a um planeta onde tudo é regido por um negócio chamado capital. É ou não é? Quem pode definir para mim o que é um bom negócio? O que é um bom negócio? Vou dar um exemplo para vocês. Eu comprei essa folha por R$1. E eu vendi ela por R$2. Só que aí eu cheguei para o cara que me vende ela R$1 e disse para ela assim: não, eu não posso mais pagar isso, eu quero pagar 30 centavos. Olha a lógica do capital. Ele fala: não tem jeito. Eu falo assim: não, mas é só isso que eu posso pagar. O cara fala: então tá bom, a partir de agora você paga só 30. Meu lucro deixa de ser 1 para ser 1,70, certo? Por folha. Isso é uma lógica do capital, não é verdade, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Só que com Deus isso não funciona. Não adianta Deus dizer assim para a gente: eu quero você por inteiro, e a gente dizer assim: Deus, é o seguinte, eu quero a sua bênção, eu quero o seu cuidado,
eu quero seu amor, eu quero sua cura, eu quero sua libertação, mas vamos negociar a minha parte. Eu vou entregar um pedaço da minha vida para ti, pode ser assim? Eu posso dar um pedaço meu? Eu posso entregar meu coração parcialmente? Eu posso deixar você participar mais ou menos da minha vida? E talvez algumas pessoas iludidas pela sua própria mente, abduzidas pelo capital, pela mente do capital, elas podem acreditar, porque foram em algum ministério, alguma igreja, algum lugar, alguma pessoa disse, não é bem assim, viva normalmente. Continua fazendo tudo o que você faz. Deus olha só o seu coração. E a pessoa ela é enganada. E ela entrega para Deus uma vida meia boca. Ela entrega uma leitura da Bíblia meia boca. Ela entrega um comportamento social meia boca. Ela entrega o coração meia boca. Ela entrega a mente meia boca. Ela entrega a sua santidade meia boca. Eu estava ouvindo uma ministração e a verdade, hoje as pessoas se preocupam mais com alegria do que com santidade. Eu preciso muito mais ser alegre e feliz do que na verdade ser santo, sendo que deveria ser o contrário, porque eu sou santo, aí sou alegre, não o contrário. E quando nós olhamos para a palavra, queridos, nós vemos que nós precisamos voltar à essência. Quantos estavam aqui no estudo de Romanos, mergulhando nas Escrituras, essa terça-feira? Nós estudamos Romanos capítulo 6, nós estudamos o batismo de... Espera só um pouquinho. O batismo de... O que é? De morte. Qual é o batismo que Deus diz que nós temos que viver? O batismo de... Vocês estão aí, irmãos? Amém? Tem certeza? O batismo de morte. Que esse batismo de morte é um batismo de eu morrer e Cristo viver. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos em João capítulo 3, texto que ontem Deus me deu a honra de ministrar lá na igreja em Santo André, uma rede de jovens lindíssima, com um ministério chamado Reino, muito bonito, muito extraordinário. João capítulo 3 diz que Nicodemos, o principal dos sacerdotes, não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo. Jesus dizendo, você tem que morrer. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos nos acostumando a entregar para a vida. Quantos aqui, espera só um minutinho, quantos aqui fizeram um curso e pararam no meio? Quantos aqui começaram um curso de computação e pararam no meio? Quantos aqui começaram um curso de inglês e pararam no meio? Aí alguém pergunta, né? Se fala inglês, the books on the table. Right? Quantos aqui começaram a academia e pararam? Estão compreendendo, sim ou não? Nós temos uma grande dificuldade de fazer aquilo que vier às nossas mãos como se fosse para o Senhor, dentro de um propósito chamado de excelência. Nós entregamos o que sobra. E nós temos uma cultura que é muito ruim. A cultura latino-americana é uma cultura complicada. Por exemplo, quando você vai para Israel, tem vários ônibus assim, ó, um atrás do outro assim, ó. Então aí tem ônibus
irlandês, tem ônibus americano, tem ônibus francês, tem ônibus italiano, tem ônibus para todo mundo. E tem 50 ônibus brasileiros. Aí, marca-se 9 horas, todos os ônibus saem para os passeios para conhecer, um Mar Galileia, o outro vai para o Jordão, o outro vai para o Mar Morto, outro vai para o Tomb Garden, que é um jardim do túmulo. E aí, cada um vai para um canto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Descubram quais são os 50 que ficam 1 hora atrasado lá. No Tomb Garden, que é no jardim do túmulo, ele é regido por ingleses. E eles simplesmente fecham o jardim do túmulo, porque o jardim do túmulo é um jardim onde tem o sepulcro, onde Jesus foi sepultado, e alguns metros, você anda no meio do jardim lindo, que eles têm lá vários lugares para poder dar ceia, e lá, se você olha, você vai ver o Gólgota, que é o monte da caveira, o lugar onde Jesus foi crucificado. Então, o que acontece? Eles marcam assim, ó, eles ficam ligando para os guias, dizendo, é brasileiro e eu tenho um horário, o horário é 5 horas da tarde, 5:10 eu fecho o portão, não entra mais. E nós temos e quando eu digo nós, eu me incluo nesse pacote, nós temos uma grande dificuldade de ser diligentes. E sabe por quê? Eu tenho um amigo, um pastor, chama Roberto Williams, de São Paulo, que trabalhou numa multinacional muito violenta alemã, e ele disse assim, a gente não consegue contratar brasileiro. Porque o contrato brasileiro, o brasileiro não chega na hora, promete não cumpre, não faz as coisas que é para fazer. Na hora de planejar, faz um discurso lindo, maravilhoso, sai de lá, engaveta, nunca mais mexe. Os alemães ficam loucos da vida, ele fala, William, ficam loucos. E essa cultura da displicência é uma cultura que pode vir para a igreja, naquilo que fazemos para o Senhor. Então nós começamos a entregar coisas para Ele, fazer coisas para o Senhor, de maneira displicente, de maneira relapsa, escondendo, enterrando os nossos dons e talentos, e outras mais coisas que podem acontecer conosco, fazendo com que aquilo que é de sagrado que Deus nos deu, seja feito de maneira muito profana. Está dando para compreender, queridos? Então nós vamos evangelizar meia boca, nós vamos ministrar célula meia boca, nós vamos fazer intercessão meia boca, nós vamos visitar meia boca, nós vamos fazer oração meia boca, nós vamos estudar a Bíblia meia boca, nós vamos buscar Deus meia boca, e aí nós dizemos para Deus, Deus, eu não sei porque as coisas na minha vida tudo parecem meia boca, eu não sei porque as coisas comigo não acontecem do jeito que eu acho que deveria acontecer. E Deus fala, é simples a lógica de Deus, lá em Gálatas capítulo 6, verso 4, hora de Deus não se zomba. Desculpa, meu filho abana a mão para mim, eu fico emocionalmente abalado. E é simples, hora de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Diga para o seu irmão, olha, pega na mão do seu irmão com muita delicadeza e amor e fala assim, meu irmão, seja diligente em nome de Jesus. Amém? E a Bíblia diz o que lá então que nós acabamos de ler? Nós acabamos de ler o texto de Jeremias capítulo 48 e diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E aí, a parte B do versículo, fala assim, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. E a gente vai dizer assim, entendi, obra relaxada, tá legal, mas então Deus quer que eu vire um serial killer? Que eu pegue uma espada e saia cortando todo mundo em nome de Jesus? Não.
O que significa a espada desembainhada, que não tem medo de girar sangue? Significa o caráter de um soldado que não foge da guerra. Queridos, existe um general inglês que disse assim: soldado bom é soldado no campo de batalha. Porque existe, queridos, em nós, naturalmente em nós, todo um discurso. Quantas vezes já ouvi gente assim, né? Porque eu não levo desaforo para casa, o cara mexeu comigo, eu dou no meio mesmo, dou soco, dou tiro, que eu sou malandro. Aí ele vai lá e encontra um cara. Tinha um amigo meu no ginásio. Eu lembro, na verdade era sei lá, quando a gente veio para cá de Rio Preto, pai, antes de 1 ano de vir para cá. Faz tempo, eu morava em São José do Rio Preto, lá. Eu era molequinho, e a gente ia embora para a casa de um amigo dos meus pais, e era assim, sei lá, uns 11 quarteirões, sei lá, na minha cabeça era isso, até na casa dessa pessoa. E a gente ia um monte de molecada naquela rua. E tinha um cara que era, sabe aquele cara que dá cola nos outros, metido a briguento? Você já viu esse cara já ou não? E ele era o briguento, e pegava lá e passava rodo nos moleques menor. Aí chegava os meninos assim, ele pegava e fazia cuecão, né? Aí ficava, e aí, o que você quer? Você quer lá, malandrão? Aí um dia, ele estava andando na rua, e ele foi lá e ele foi mexer com uma menina. Só que essa menina, ela era Mike Tyson fêmea, cara. E aí, estava naquela roda, e esses caras, eles têm um prazer de se alegrar em oprimir o outro, né? Então, enquanto ele oprime o outro, né? O sobrenome dele é bullying, né? Não lembro o nome dele, mas o sobrenome dele com certeza era bullying. E ele gostava de bater nas crianças e mexer. Um dia, ele foi mexer com essa menina, mas ele tomou um soco na cara. E aí a gente falou assim, agora ele vai bater nela. E ela falou assim, vem aí. E ele, não, para, não bate em mulher. Ela vinha assim e chutava a perna dele. Pá! Vem aí agora, vem aí. E o cara passou uma vergonha. Porque existe muita gente que faz muito barulho antes da coisa acontecer. Ele é macho. Tem homem, por exemplo, que é casado aí, que ele é macho com a mulher. Com a mulher ele fala assim, qual é? Senta a mão em você. Aí chega um cara com um biotipo assim, sabe, fortão. Quem vê uma pessoa aqui bem fortão, assim, que nem ele? O Billy, por exemplo, assim. Né? O Billy. E aí chega lá, o cara vai falar assim, o que você quer? E o cara machão com a mulher, o cara vira um Mickey Mouse. Porque ele é macho com mulher. Ele é bravo, ele fala que vai bater, que dá um tapa. Eu vou sentar porrada em todo mundo. Eu vou sair, se o cara vai falar comigo torto, eu quebro ele de pau. Isso ele fala para a mulher. Mas quando ele vai e encontra um cara, o cara lá com super biotipo, né, de MMA, né? E ele vai falar assim, e aí? O cara fala, arrega, tem medo. Por quê? Porque são pessoas que têm muita iniciativa, pouquíssima acabativa. São pessoas que têm muita linguagem, muita palavra, mas têm pouquíssima ação. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos, esse texto, todo o capítulo 48 de Jeremias, depois você pode ler na sua casa, é uma sentença de Deus para Moabe. Ele diz, os moabitas eram descendentes de Ló, né? E eles estavam lá, e eles tinham uma condenação sobre eles. E ele diz assim, esses caras eram guerreiros antes da guerra. Eles eram valentes antes da guerra. Mas quando aconteceu a guerra, eles esconderam suas espadas nas suas bainhas. Porque se acovardaram, ficaram com medo, parecendo aquele cachorrinho. O cachorrinho que tem medo do gato, você já viu que apanha do gato? Tem vários vídeos no YouTube aí, o cara vem, o gato, ele sai correndo. E essas pessoas, e a Bíblia diz aqui no verso 14, como que vocês podem dizer, somos valentes e homens fortes para a guerra? Como que vocês podem dizer, porque é fácil dizer que você é valente e homem de guerra, que nós somos valentes e homens de guerra, quando tudo está em paz. Quando tudo está em paz, quando tudo está muito bem,
tem sempre um grande valente dizendo: quando acontecer uma guerra, eis-me aqui, a minha espada está na frente, não temerei mal algum, irei na frente da batalha. Quando ouve-se os tambores, ouve-se os gritos do inimigo, a pessoa fica arranjando desculpa. Por que está escondendo a sua espada? E isso sempre aconteceu. Diga comigo, sempre aconteceu. Mas aqui não acontece, graças a Deus, né, irmãos? Porque, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que faz um soldado sair da batalha? O que faz um soldado guardar a sua espada e sair da batalha? Vamos lá, quem pode me ajudar? O medo. Porque é um desertor mesmo, né? Todo desertor de um exército, ele tem uma marca, né? Aqueles que nós temos aqui pessoas que estão na polícia militar, né? Quem é aqui policial? Tem algum policial hoje aqui com a gente hoje? Levanta a mão para a gente saber. Tem algum policial aqui militar hoje? Tem? Não? Tem, ó, tem lá no fundo. O que acontece? Você está numa operação, e no meio da operação, você vai lá e começa o tiroteio, o cara vai lá e sai correndo que nem uma marica, fugindo do negócio, e deixa os seus companheiros de serviço lá parados. O que acontece com esse cara? Ele é honrado para sempre na polícia, não é? Vocês imaginam como ele é honrado. Mas tem gente que é covarde, ele tem o selo da desonra para sempre, porque na hora da guerra ele foge. Tem outros motivos. Por exemplo, ele pode estar o quê? Ferido. É involuntário, eu estou ferido, estou machucado, eu não consigo, por exemplo, eu tomei um tiro nas minhas mãos, eu não consigo pegar uma espada para guerrear. Estou machucado. Não é porque o cara é desertor, porque ele não consegue levantar a sua espada, mas o que a palavra de Deus nos ensina é assim: maldito é aquele que retém a sua espada, ou aquele que opta por não guerrear, aquele que escolhe não ir para a guerra, aquele que escolhe se esconder no tempo de aflição, aquele que faz a escolha errada. Está dando para compreender assim ou não, irmãos? Estão aí? Na palavra de Deus, nós temos a seguinte instrução: guerra é guerra. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, queria que você abrisse sua Bíblia lá. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Atos, Romanos, 1 Coríntios, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios. Capítulo 15, verso 58, quase no final dessa carta lindíssima do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ele diz a seguinte coisa, para que nós meditemos. 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, diga comigo, firmes. Diga para o seu irmão, firme. Inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é inútil ou em vão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se Deus diz para a gente que nós temos que ser abundante na obra do Senhor, não devemos paralisar, não devemos recuar. A Bíblia diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. A palavra de Deus diz que a mulher de Ló foi e olhou para trás e virou estátua de sal. A palavra de Deus nos ensina que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aqueles que vão chorando e semeando trarão consigo seus feixes. A palavra de Deus nos explica em todo momento a seguinte questão: não deixe de servir na obra do Senhor. Ai, mas eu não quero célula. Não estou falando de célula. Ah, mas eu não quero. Eu falo assim: sirva ao Senhor
com o melhor que você pode dar. Sabe por quê, queridos? Porque toda pessoa que não serve ao Senhor, na palavra, não serve. Logo, essa pessoa começa a ficar tão egoísta, ela começa a visualizar tanto defeito nos outros, tantos erros nos outros, que ela consegue ser incapaz de enxergar suas próprias debilidades. Ela não evangeliza, ela não ama as vidas perdidas, ela não tem vontade, ela não ora por uma pessoa que está enferma, ela só quer a benção forte, a oração forte, tirar todos os encostos, quer felicidade, paz, amor e carro zero. E essa cabeça é uma cabeça de qualquer tipo, menos conectada com a palavra de Deus. Existe uma grande diferença entre o cristianismo que vivemos por aí e o cristianismo das Escrituras. E quando nós vamos para o cristianismo das Escrituras, é isso que eu quero falar com vocês em nome de Jesus, existe uma... Se você sabe que uma pessoa vai ganhar... Se, por exemplo, nós estamos numa guerra, e se eu sei que o outro exército vai beber água naquele lago, e ele vai se abastecer daquele lago para poder guerrear contra mim, o que eu faço com o lago? Preste atenção. Pense. O que vocês acham? Envenena o lago. Óbvio. Qual é uma das grandes estratégias de guerra moderna na cidade? Você vai lá e contamina os poços, os aquedutos romanos, por exemplo. Se eu enveneno a água, eu não tenho suprimento para as tropas contra mim. Então o que eu faço? Eu enveneno a fonte. Diga comigo, fonte. Se o diabo sabe que eu e você vamos receber a nossa recompensa por servirmos a Deus na sua obra, olha lá, vamos fazer um exercício de inteligência espiritual, imagine o que Ele quer fazer conosco. Nos paralisar. Porque quanto mais quietinho estivermos, melhor será. É mentira ou é verdade? Vocês querem ver só um negócio? Lembre de vocês no período que vocês ficaram mais íntimos de Jesus. Lembra do momento na sua vida onde Deus teve um relacionamento contigo massa, tremendo, maravilhoso. Você ouvia Deus, você queria ler a Bíblia, você buscava o Espírito Santo, Deus falava com você, lembrou? Lembrou. Esse período você estava trabalhando para o Senhor ou não estava? Lembre-se de quando você começou a esmorecer na fé em alguns momentos da sua vida. E lembre-se a primeira coisa que você desejou parar de fazer. Deixou parar de servir ao Senhor, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Foi isso ou não foi? Estão compreendendo, sim ou não? Ai, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Toda vez que você encontrar alguém sendo usado, deixa eu dizer, vocês acham que William, posso falar uma coisa na minha vida sendo usado pelo diabo? Sim ou não? Sim ou não? Está em dúvida? Sim ou não? Sim, eu posso. Porque todos nós somos falíveis. E deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês lembram como Jesus tratou? Quando Jesus tinha uma obra para fazer, não tinha? Qual era a obra que Jesus tinha que fazer? Abrir várias igrejas na Judéia? É isso? O que Jesus tinha que fazer? Vamos lá, começa com morrer, termina na cruz, vai lá. O que vocês acham? O que ele tinha que fazer?
morrer na cruz. Essa era a obra, não era? Sim ou não? Aí, queridos, chega um cara que vem cheio de humanismo, com uma mente carnal, uma mente humana, uma mente dizendo assim: não vou deixar, eu sou contigo, Jesus, não vou deixar que ninguém lhe faça um mal. Jesus identificou a voz das trevas na direção dele, dizendo para ele: esse cara está querendo me convencer a deixar de fazer a obra que Deus me chamou para fazer. E como ele reage? Como ele reage? Venho por meio desta, senhor Pedro, solicitar que você não tenha mais esse tipo de conversa comigo, para que não abale os meus conceitos espirituais e a minha motivação em cumprir a obra de Deus. É isso que ele disse ou não? Ou ele virou para o cara e disse assim: arreda-te de mim, Satanás. Vocês lembram quando Jesus estava lá, estirado naquela cruz? Vocês lembram o que as pessoas chegavam para ele e diziam? Qual que era a obra que Jesus tinha que fazer mesmo, irmãos? Meu Deus, como vocês estão sábios na palavra. E lá ele estava esticado lá naquela cruz, não estava sentindo quase dor nenhuma. De repente passa alguém na frente dele e diz assim: o senhor não é Deus? O senhor não é dizendo que é o rei dos judeus, filho do Deus Todo-Poderoso, aí? Desce da cruz, porque se descer da cruz, todo mundo vai crer que você é o cara. De novo ele usa atributos e uma argumentação muito convincente. Sim ou não? Quantas vezes você já pensou: por que Deus está deixando eu passar essa crise financeira? Porque se eu recebesse um dinheiro na Mega Sena, todo mundo ia crer que eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. E aí, queridos, a gente não compreende. E você fala assim: eu tenho uma enfermidade. Por que eu tenho uma enfermidade? Por que Deus me cura? Para que todo mundo veja que eu fui curado. E fui curado, eu sou de Jesus. Sabe o que acontece, queridos? É que a obra que Deus tem para fazer nas nossas vidas, ela é absoluta. Diga comigo: absoluta. Ou você acha que tudo que acontece com você é por acaso? Deus está trabalhando o seu caráter. Mas eu passei desilusão. Parabéns, bem-vindo ao mundo real. O mundo da Disney para quando dá fim nos filmes da Disney. E o mundo real acontecem muitas coisas feias. No mundo real acontecem muitas coisas chatas. Mas no mundo real existe alguém que é perfeito, que decidiu morrer numa cruz por mim e por você, e de nos resgatar do reino das trevas para o reino da sua luz, Cristo Jesus. Uma salva de palmas a Ele, porque Ele é maravilhoso. O nosso foco é nele. Estão compreendendo, sim ou não? O diabo quer parar você. Diga para o seu irmão: o diabo quer parar você. Quando a gente abre as nossas Bíblias, num texto que eu amo muito, estamos encerrando. Vocês são maravilhosamente amorosos, sinceros, generosos. Abra suas Bíblias em 1 Samuel capítulo 30. Acredite, 1 Samuel está na Bíblia. Eu sei que parece estranho, mas está lá. E quando você abrir sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 30, eu quero lembrar com você um texto muito forte, um texto que ministra muito a minha vida. Eu quero dizer para você que isso pode estar acontecendo com você nessa noite. É um texto que eu amo muito, é um texto que ministra muito a minha vida, ministrou muitas outras vidas, muitos casamentos, muitas famílias, igrejas que eu já ministrei sobre esse texto, e esse texto sempre está na minha frente.
Diz assim, 1 Samuel 31, sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, Ziclag era uma fortaleza, era um lugar onde, uma cidade, um lugar onde Davi montou um mini quartel-general dele. E já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag, e esta, ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Queridos, nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas, e eu quero fazer uma pergunta para você: como você reage a um momento difícil da sua vida? Quem aqui já perdeu coisas na vida já? Perdeu? Quem já perdeu dinheiro? Quem já foi enganado? Quem aqui já se decepcionou? Quem aqui já foi... Aí vocês entenderam. Queridos, ele chega numa situação, Davi chega numa situação que ele chega no quartel-general, feliz por ter guerreado outras guerras e trazido os despojos. Quando chega lá, agora eu vou tomar meu banho, ligar a hidromassagem, ligar o ar-condicionado, ficar de boa aqui. De repente ele vai lá, chega na casa dele, tudo queimado. Os soldados olham para um lado, para o outro, e dizem assim: cadê nossas mulheres? A minha filhinha, meu filhinho, cadê eles? Sumiram. Foram levados embora. E aí chega num ponto que eu quero refletir com você, e que nós devemos refletir sobre as nossas vidas, porque a Bíblia diz assim, haveriam dias bons e dias ótimos, é isso? E haveria dias bons e dias... A Bíblia diz, quando Jesus vai fazer a oração sacerdotal, João capítulo 16, ele diz: eu não peço que os tire desse mundo, mas que os livre do mal. Mas existe muito mal. E existem momentos em nossas vidas que a gente vai ficar com vontade de arranjar uma caverninha e ficar lá. Existem momentos na nossa vida que eu digo assim: eu não quero saber de nada, não quero saber de Deus, não vou fazer nada para Deus, não. Estou cansado, estou triste, estou decepcionado, quero fazer mais nada. Ou, meu filho está indo para as drogas. Tá, Deus sabe tudo, né? Faz o que ele quiser. Vamos lá, né? Ou, meu casamento está acabando. Ok. Você que quer ir embora, amor, pode ir. Me passa o número da conta, divido meu salário contigo, está tudo certo. E a pessoa, elas vão se sujeitando ou deixando que tudo aquilo que Deus deu para elas fuja pelo vão dos seus dedos. Vamos ler umas coisinhas aqui. No verso 9 ao verso 10, diz assim que Davi, ele consultou a Deus, ele sofreu, ele ficou angustiado, papapá. No verso 9 e 10 diz assim: partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. E chegaram a ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Ou seja, no primeiro momento eles disseram: vamos recuperar o que perdemos. Todo mundo disse: uhul, vamos recuperar, uhul. Aí chega no primeiro momento: estou cansado, vou desistir, não quero mais. Davi falou: você não vai? Eu vou. Quem vai comigo? E mais outros foram com ele. Porque, queridos, só conquista quem é excelente, quem é perseverante e quem não desiste. E aí, Davi ensina porque ele era rei. Porque ele foi um grande nome em Israel. Porque o nome de Davi é ensinado e as instruções dele são ministradas todos os dias do mundo. Porque ele diz assim, Davi, verso 10, porém, e 400 homens, ou seja, 2/3 dos homens, 1/3 ficou cansadinho,
não aguentou correr atrás da conquista, desistiu. Continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem de cansados que estavam passar pelo ribeiro do Senhor. Fale comigo uma palavra aqui, ó, diga, cansado. Diga para o seu irmão, cansado. Cansaço é uma palavra que Satanás prepara para paralisar a sua e a minha conquista. Quando Deus quer falar assim para você, eu vou te restituir tudo, daqui a pouco você fala, posso desistir do meu casamento, porque cansei. Tá bom, então você para. Apóstolo, o que aconteceu? Cansei, do quê? De ficar só solteiro, me arrependi de não ter lutado pelo meu casamento. Pois é. Então, agora você está cansado de novo? Agora estou cansado de Jesus, estou cansado de ler a Bíblia, estou cansado de viver em santidade, agora eu quero sair no Gaivotas, fritar lá e uma coisa ali. Vai lá no remeleixo, né? Essa palavra deve ser estudada por nós. Essa palavra deve ser discernida por nós no Espírito. Porque, queridos, cansaço, preste atenção no que eu vou dizer, cansaço é uma artimanha das trevas. Não, eu estou cansado, estou trabalhando demais, então se ajuste. Eu estou cansado porque tenho muita atividade, então se regule. Eu estou cansado porque eu estou estressado, então tira férias. Se Deus tirou férias, por que eu não posso tirar? O 7º dia ele descansou. Agora o que acontece é que tem gente que vive cansado. Você fala assim, bom dia, estou cansado. Vamos porque eu estou cansado. Vamos evangelizar, cansado. Vamos namorar, estou cansado, dor de cabeça. Tem gente que está sempre cansado. Vamos buscar Deus, estou cansado. Vamos para a célula, estou cansado. Vamos para o discipulado, estou cansado. Vamos para a escritura, estou cansado. Cansaço. O diabo, quando pegou o povo do Egito, preste atenção no que eu vou dizer. Ele pegou o povo do Egito e disse, você quer ser livre? Então eu vou te dar mais trabalho, para você ficar bem cansado e parar com essas ideias revolucionárias de libertação. Quando você ficar bem cansado, quando você estiver bem cansado, bem estressado, você vai esquecer de Deus. Não vai ter tempo para orar, não vai ter tempo para buscar Deus, não vai ter tempo para ler a Bíblia, e aí eu sapateio. Estou cansado. Aí você abre a sua Bíblia, continuamos nesse texto no verso 16. 1 Samuel 30, verso 16. E eu quero dizer que tem muita gente que pode estar aqui hoje, que está acontecendo uma reunião dessa de festa. E não é no céu, preste atenção. Verso 16 diz assim: e descendo o guiou, eis que estavam os inimigos, os amalequitas que tinham roubado Davi, eis que estavam espalhados sobre a região. Agora preste atenção, comendo, bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram, que roubaram de quem, queridos? Da terra dos filisteus e da terra de Judá. Eu quero dizer, queridos, que quando a gente fica brigando um com o outro irmão, o diabo está sapateando e fazendo festa. Quando a nossa casa está em colapso, quando a nossa família está sendo esfacelada, o diabo e seus demônios sentam e se alegram. Porque eles comem do pó da terra, do nosso pecado. Quando nós nos envolvemos em um processo de rebelião, o diabo vem e dá risada na nossa cara. Briga mesmo. Quando a gente diz assim, agora estou de mal de Deus, Deus não fez nada por mim, também não faço nada para ele, e o diabo senta de novo e diz, vamos comemorar, porque todas as vidas que eles iriam ganhar, desistiram de ganhar porque ficaram tristinhos. Valeu, muito bom. E aí, queridos, nós entendemos que isso é uma verdade, que isso acontece todo dia em nossas vidas. Eu não perdoei,
Davi, eu não quero mais relacionamento, eu estou brigando. Enquanto isso, o diabo está fazendo a festa na vida da gente. O diabo vai sapateando, e veja bem, eu não sei se isso te revolta, mas deveria te revoltar, porque me revolta, porque aquilo que é meu está sendo roubado pelo diabo, e a possibilidade do diabo estar feliz, porque está roubando uma coisa que é minha, para ir fazendo festa e alegria, fazendo festa. Eu não quero ser a alegria do churrasco de capeta. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero ser o motivo da alegria do inferno. Eu não quero que o diabo se alegre com aquilo que ele roubou de mim, da minha casa, da minha família, do meu ministério. Está dando para compreender, sim ou não? Mas aí, irmão, surge um cara que é Davi. Davi, eu fico imaginando o sangue nos olhos de Davi, e ele tirando sua espada, porque disse, eu sou homem de guerra e eu vou para o pau. E ele tira a espada, e eles estão comendo, estão bebendo, estão curtindo na minha cara, e deve ter dito, você viu a mulher de Davi? Nossa, é gata, hein? Vou pegar fácil hoje à noite, uhul! E Davi deve ter olhado aquilo com sangue nos olhos, no mesmo sangue nos olhos que ele olhou para Golias e disse, quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? E ele pega, e a Bíblia diz que eles vão, e olha a resposta de Davi, que não escondeu a sua espada, que não ficou filosofando nas suas tristezas, ele agiu em direção ao reino. Preste atenção no verso 17, como ele reagiu, feriu-os Davi. No verso 16 diz, eles estavam comendo, bebendo, fazendo festa, por todo aquele despojo, ou seja, o que eles roubaram, que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Aí Davi, verso 17, então Davi os feriu, porque ele tira a espada e diz, aqui não, cara, você vai roubar quem você quiser, mas eu sirvo ao Deus vivo, e você não vai roubar aquilo que é meu de direito, e não vai fazer festinha no inferno, tirando sarro da minha cara, ou da minha família, ou daquilo que você roubou de mim. E ele levanta-se e fere, desde o crepúsculo vespertino, para aqueles que não sabem o que é crepúsculo, não é o filme do vampiro, até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados num camelo fugiram. Agora preste atenção, queridos, verso 18, assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada que lhe havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas, o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam, esse é o despojo de Davi. Queridos, quero dizer para vocês o seguinte, hoje, neste lugar, Deus dá oportunidade para mim e para você, para a gente refletir sobre a nossa história. E refletir se nós não estamos sendo malditos pela palavra de Deus, como a palavra de Deus nos ensina. Maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente, e maldito o homem que esconde a sua espada, que se esconde no tempo da guerra. Davi disse, o inferno não vai fazer churrasco e dar risada na minha cara, porque eu me levanto e vou feri-lo, porque é meu, o que é meu, ninguém vai roubar, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Deus restituiu tudo para Davi. Vamos orar no final. Eu quero saber aqui nessa noite, quem está afim de ver o diabo dando risada na sua cara? Tem alguém aqui feliz? Pode, deixa o diabo fazer o que ele quiser lá, dando risada. Eu gosto de ser animador de festa no inferno. Eu gosto que a minha vida seja roubada, as minhas bênçãos sejam roubadas,
a minha alegria seja roubada, a minha paz seja roubada, a minha família seja roubada, as minhas finanças sejam roubadas. Eu acho que ninguém aqui quer isso. Então, por isso, em nome de Jesus, hoje faço um trato com Deus, a ser diligente, em nome de Jesus, a ser excelente, e nunca mais esconder a sua espada. Vamos orar ao Senhor, queridos, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te exaltar, Senhor, pela tua palavra que não nos engana. A nossa alma engana, nossos amigos às vezes nos enganam, eu se engano. O mundo nos engana, o diabo nos engana, mas a tua palavra nos traz luz. Hoje, Senhor, nós sabemos pela tua palavra que o diabo pode até ter tomado algumas coisas nossas, mas nós podemos escolher em deixar a vergonha se perpetuar, a gente ser motivo de chacota nas trevas, ou a gente se levantar como teu filho Davi e colocar o diabo no lugar dele, debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a ser diligentes, Pai, a parar de fazer a obra de Deus de maneira meia boca, a fazer as coisas de Deus relaxadamente, e depois reclamar e dizer: não entendo porque minha vida não vai para frente, eu não entendo porque as coisas não melhoram. Em nome de Jesus, que a gente levante as nossas vozes, levante as nossas espadas, para a glória do teu santo nome, para que tudo seja restituído. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos, Senhor, nessa noite. Todo espírito maligno que se levantou contra as nossas vidas, contra cada uma das famílias aqui representadas, eu quero, em nome de Jesus, declarar que todos os seus projetos e sonhos serão desarticulados no nome de Jesus. Toda a obra das trevas será desarticulada em nome de Jesus. E o teu poder, Senhor, será manifesto. E todo o cansaço que impedia que os seus filhos tivessem ânimo e vitalidade para correr atrás daquilo que foi roubado, em nome de Jesus, Pai, essa força, esse ânimo seja restituído pelo teu Espírito. Tira homens e mulheres da caverna nessa noite e os faze, Senhor, em nome de Jesus, homens vitoriosos, para a glória do teu santo nome. Só quem crê aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria que você desse um abraço à pessoa que está do seu lado, querido, e você ministrasse a vida dessa pessoa e dissesse para ela: não desista. Em nome de Jesus, o diabo quer parar você. Diz para essa pessoa, diz para ela: continue com seus olhos focados em Cristo Jesus. Não abra mão dessas coisas. Seja profeta de Deus e ministre isso na vida do seu irmão, querido. Diz para ele, diz: o diabo quer que você guarde a sua espada. O diabo quer que você faça a obra de Deus relaxadamente. Aleluia. Mas enquanto tivermos uma espada na mão e uma Bíblia na outra, o diabo não poderá contra as nossas vidas. Amém, queridos? Só quem crê aplauda o Senhor Jesus.